O tema que eu vou tratar com vocês hoje é um tema bastante contemporâneo, enfim, e tem sido bastante discutido nos últimos anos, principalmente em funções de várias restrições socioambientais à matriz energética convencional. Quando a gente utiliza a situação do nome energia alternativa, significa alternativa a alguma coisa. De fato, o que a gente tem visto nos últimos anos, enfim, é que a alternativa tem sido a combustíveis fósseis, porque a matriz mundial de energia tem um altíssimo peso de combustíveis fósseis. Eu preparei alguns slides, que eu acho que eu devo ter que apertar aqui para começar a funcionar, é assim? Deixa eu me entender com esse... Ah, tá ok. Que eu acho que aí facilita vocês e a mim para seguir isso. Deixa eu ver se está aqui, tá ok. E quando a gente trata de uma alternativa, essa alternativa ela é variável no tempo e no espaço. Significa dizer que até a Revolução Industrial, a base das alternativas seriam não ser renovável, porque a base do uso da energia no mundo, até em torno de 1800, etc., eram energias renováveis. Então, as alternativas seriam combustíveis fósseis naquele momento, e não renováveis. Então, a gente vem de um histórico de usos de várias fontes que se basearam na energia solar, seja energia solar de forma direta, enfim, o homem foi definindo o local onde ele morava, de acordo com a temperatura, de acordo com o acesso à luminosidade, etc. A partir do momento que os anos vão passando, a biomassa entra no circuito, e passa pelo domínio do fogo e etc. As embarcações eólicas são muito antigas, os usos já são de há bastante tempo, mas com a Revolução Industrial a gente tem uma marca que muda completamente esse cenário. E a gente passa a ter cada vez mais uma presença na matriz energética mundial de combustíveis fósseis. Então, as alternativas hoje, já nos anos 2000, enfim, ou muito depois já da Segunda Guerra Mundial em diante, passaram a ser cada vez mais as energias renováveis. E isso é importante que se diga porque dá uma certa confusão de situação. Quer dizer, o que é alternativo, o que é renovável? Alternativo significa, é alternativo ao uso prioritário. Se o uso prioritário é de combustíveis fósseis, que não são renováveis na nossa escala de tempo, então, isso quer dizer que a gente acaba tendo que as renováveis têm um quê de sinônimo das alternativas do nosso tempo. Bom, para isso, o caso brasileiro é um caso distinto, que não é igual ao caso mundial. Como vocês sabem, tem uma presença maior de energias renováveis na matriz energética brasileira do que na matriz energética mundial. Então, o Brasil ele tem uma situação de alternativa um pouquinho diferente da matriz energética mundial. Primeiro, no conjunto da geração de energia, no mundo, em torno de... Deixa eu chegar um pouquinho mais para diante. No mundo, a gente para aqui. Esse daqui está bom. E vocês vão ver que tem um peso grande de só 12,7% da matriz energética mundial tem a presença de energias renováveis. E a OCDE são os países desenvolvidos, né, grosso modo. Enquanto que no Brasil você teria, em 2007, quase 46% da matriz com energias renováveis, isso com a presença forte do hidráulico no setor elétrico e com a presença forte da biomassa, enfim, nos combustíveis líquidos e também nos combustíveis sólidos, quando a gente pensa no carvão vegetal, que tem uma presença grande. Então, no caso brasileiro, é um pouco diferente do cenário mundial. Quando a gente fala, por exemplo, do setor elétrico, a alternativa, a gente tem que considerar que a hidráulica é a fonte principal. Então, o hidráulico não seria alternativo no setor elétrico brasileiro. Embora a nível de mundo, ele tem um peso que pode ser considerado alternativo à termoelétrica. No caso brasileiro, não. No caso brasileiro, já existe uma forte presença de hidráulico, um pouco reduzido nos últimos anos, mas ainda soma-se em torno de 80% da geração do último ano, 80%, 85%, depende da disponibilidade de água e dos crescimentos de demanda,
Mas, de toda forma, o que a gente vê, por exemplo, na alternativa da energia elétrica no Brasil é a entrada de biomassa, de eólica, de solar em alguns sistemas isolados e o pequeno hidráulico que tem se desenvolvido nos últimos anos. Com isso, vamos avançar um pouquinho mais, que tem bastante material para vocês, e isso ainda mostrando esse peso das energias renováveis entre Brasil e mundo. Agora a gente entra numa discussão que é bastante focada, recente, sobre, de um lado brasileiro, o pré-sal, quer dizer, que pode nos oferecer uma quantidade de petróleo superior ao que foi previsto até 2 anos atrás, quando os objetivos eram muito mais restritos e muito mais de discussão de autonomia da matriz energética brasileira, das necessidades de petróleo. E, recentemente, começamos a considerar a hipótese de virarmos, enfim, exportadores de petróleo e aí, eventualmente, aumentar o peso dessa não renovável na matriz energética brasileira. O que pode nos custar caro, visto que já existe, e isso quando a gente participa dos congressos internacionais de energia, sejam energias como um todo, sejam energias renováveis, a gente vê que o Brasil é muito bem recebido. E nós, pesquisadores brasileiros, somos tratados como representantes de um modelo energético que funciona. Um modelo energético que já está, de certa forma, adaptado às necessidades de redução de emissão de carbono que tem relação com o tema da mudança do clima. E, semana passada eu estava com os colegas na Amazônia discutindo sobre as necessidades de tentar valorizar a floresta de pé e ter alguma remuneração. Isso é uma demanda dos governos da Amazônia e de várias entidades de organização social e etc., de um certo movimento para a próxima Conferência do Clima, e isso não é recente, é um movimento mais antigo, que se pague pelo carbono da floresta de pé. Bom, isso é uma discussão maior, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas se a gente pensar que o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, organizou um grupo especial desde 2008 para terminar esse relatório em 2011 sobre energias renováveis. E por que esse grupo foi organizado? Foi organizado porque teremos que reduzir muito mais as nossas emissões de carbono do que tem ocorrido até tempo presente. O que tem nos causado preocupação é que o protocolo de Kyoto, muito falado e muito discutido, não chega nem a 1% das necessidades de redução de emissão de carbono que a gente pode precisar. E isso faz com que a gente tenha que discutir algumas ações muito contundentes na necessidade de emissão de carbono. A primeira delas dentro do próprio setor de energia, e dentro do próprio setor de energia não resta dúvida que energia renovável tem um peso crescente nessa possibilidade de alteração, seja a solar de forma direta, seja a biomassa, seja a eólica, seja a própria hidráulica revisitada e corrigido alguns rumos. Enfim, não podemos confundir de maneira nenhuma os erros que foram cometidos antes de existir a licença ambiental, antes de existir as legislações do meio ambiente, que foram as hidrelétricas até o fim dos anos 80, enfim, como Balbina, que tem um lago de mais de 4.000 km² para gerar 250, aliás, de capacidade instalada de 250 mega. Na verdade, gera 125. Não podemos confundir isso com hidrelétricas, como está se pensando hoje no Madeira, com índices de eficiência de 400 km, com capacidade de 8.000. Então, esses rumos corrigidos dão longevidade à potencialidade hidráulica. E isso entra direto nas necessidades de redução de emissão de carbono. Por outro lado, na questão de uso do solo, que acaba tendo um vínculo com a questão da biomassa, é preciso uma reflexão muito forte, principalmente na questão brasileira. Por quê? O Brasil tem 80% de emissões vinculadas com a situação, ou talvez com a revisão agora do inventário de gases de efeito estufa, que é de 94, o pessoal está puxando para tempos presentes no Ministério de Ciência e Tecnologia, esse número venha a ser um pouco alterado e caia para em torno de 70%, 65% das emissões de gases de efeito estufa brasileiro serem decorrentes do desmatamento da Amazônia. Quando você olha, o mundo é o contrário.
20% das emissões são relativos ao uso do solo e 80% do setor de energia. Só que cada vez que a gente quer reduzir as emissões do setor de energia, nossa pressão econômica para não redução é muito maior. A nossa pressão econômica ou social, pela quantidade de empregos que se gera quando se produz energia, é muito maior do que na área de uso do solo. Vocês terem uma ideia, eu fui corrigido pelo secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso semana passada, porque eu imaginei que um peão na Amazônia podia se ocupar de 200 a 400 bois, pensando em meio boi por hectare. Vocês imaginam que um peão, o boi gera em torno de 500 a 1.000 hectares para gerar um emprego. Enfim, pela pecuária, que é o nosso principal desmatador. E fui corrigido porque ele me disse que pode chegar até 1.000 bois por peão. Então eu estou falando de 2.000 hectares para gerar um emprego. Se existe um lugar fácil de cortar, é nesse, porque não gera tanto emprego e tem um rendimento econômico muito baixo. Mas na área de energia a coisa é mais delicada. Então vamos avançando aqui. Vocês vão ver que nessa participação da matriz energética mundial, essa pequena participação das energias renováveis, enfim, o grosso entre petróleo, carvão, enfim, gás natural, um pouco do nuclear. E aí, nessa distribuição, as energias renováveis têm um peso forte nos países não desenvolvidos ou, enfim, em desenvolvimento em situações, porque exatamente uma boa parte da energia renovável que você encontra na matriz energética mundial vem da biomassa consumida com baixíssima eficiência. Quer dizer, significa queima de lenha, com índice de eficiência baixíssimo e com uma qualidade para chegar na casa das pessoas muito aquém do que pode ser de uma participação esperada de qualidade de vida. Então, muitas das residências que consomem lenha em países pobres ou em países com baixo nível de desenvolvimento têm problemas de poluição seríssimos e têm problemas, enfim, na relação com essas pessoas. E aí aparece um alto índice de renovável na África, um índice razoável na América Latina, Ásia e outros, enfim, e baixo nos países desenvolvidos. Uma adiante, por favor. E se a gente pensar para adiante, gente, aí já entrando nas possibilidades de 2003 para 2030, o que a gente pode esperar de crescimento dessas fontes? Existe uma possibilidade de crescimento ainda na biomassa tradicional. Biomassa tradicional está relativo com produtos lenhosos, ainda existe uma demanda relativa a crescimento populacional e etc., mas que pode ter ganhos tecnológicos. E na questão ainda da biomassa comercial, a biomassa comercial entramos no carvão vegetal, produzido principalmente de maneira sustentável. Isso é um tema que o Brasil precisa olhar com certo cuidado, porque tem uma demanda forte de carvão para a produção de ferro-liga, ferro-gusa, enfim, pode agregar valor maior na produção de ferro. Tem um histórico de uso de carvão vegetal, tem um conhecimento técnico bom de floresta plantada, visto o tema do eucalipto, que muitas vezes sofre pressão por ser de fato uma planta que precisa de muita água, mas escolhendo bem o lugar onde se planta, acaba se encontrando um balanço hídrico razoável. Não se pode, logicamente, plantar eucalipto no semiárido ou em regiões onde não exista água suficiente. Isso tem que ser feito com cuidado. Mas nos lugares onde existe disponibilidade hídrica, pode ser uma boa alternativa para a produção de carvão vegetal, visto que tem uma possibilidade de crescimento muito rápido. Então, do lado sólido tem que olhar com detalhe. Do lado líquido, o Brasil se desenvolveu de maneira muito estruturada no etanol, visto que já existiam quase 400 anos, ou em torno de 400 anos, de produção de cana-de-açúcar no país. Isso de 70 para cá, com o choque do petróleo, etc., e o Proálcool, que vocês conhecem bem, principalmente aqui em São Paulo, levou que hoje a gente tem o principal programa de combustíveis líquidos do mundo, que é o programa de etanol. Logicamente, precisa-se de melhorias, precisa-se se discutir a hidrólise, precisa-se discutir outras alternativas, enfim, até outras possibilidades de produção de etanol, eventualmente a melhoria da produção de batata doce. O Brasil é um país que a batata doce foi abandonada à própria sorte, e países como China e etc. têm a batata doce com uma produção muito elevada.
e se a gente caminhar para a hidrólise, é relativamente simples transformar a batata doce em hidrólise, mas isso eu não quero dizer que está resolvido. Nós temos 13 toneladas por hectare média de batata doce no país. Alguns experimentos chegaram a 45, 50. Cana-de-açúcar temos 100 toneladas, 80, 100 toneladas de biomassa por hectare, chegando a 7 mil litros de produção de etanol por hectare. Então, no etanol nós estamos bem, mas temos que ter atenção para manter esse tipo de crescimento e muito cuidado também para que o desenvolvimento, enfim, da lavoura canavieira não venha a causar problemas tão pesados, às vezes, de impactos socioambientais em algumas regiões que são mais sensíveis. Isso tem que ter um pouco de atenção. E, no caso brasileiro, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a questão do biodiesel. O biodiesel não está resolvido. O biodiesel é uma iniciativa muito interessante, que deve ser estimulado. Lá na COP, no meu laboratório, a gente tem 2 plantas de biodiesel e fez boa parte dos testes de biodiesel do estado do Rio de Janeiro e até alguns outros fora. Mas isso tem levado uma preocupação. Nós não temos a cana-de-açúcar no biodiesel. Nós não temos uma matriz de produção de biomassa tão produtiva como temos no caso do etanol. Se o etanol pode chegar a ter 8 mil, 9 mil litros por hectare de etanol, sem considerar a energia que fica no bagaço, que produz hoje energia elétrica e etc., no caso do biodiesel, hoje 70%, 75% do biodiesel está vindo da soja. Essa soja ela produz 500 quilos de óleo por hectare. É muito pouco comparado à possibilidade de produção de biomassa por hectare comparada da cana-de-açúcar. No mundo, você tem em torno de 30% a 35% da produção de óleo, de gorduras vegetais, vindo da soja. E outros 30% a 35% vindo do dendê. A gente tem que olhar com muito cuidado esse tema da palma, porque a palma ocupa só 4% da área plantada no mundo de oleaginosa e a soja ocupa 40%. Por quê? Porque a palma consegue chegar até 5 toneladas por hectare de óleo. E o Brasil tem capacidade de ampliar sua área plantada de palma, que hoje é em torno de 100 mil hectares, e pode, de certa forma, dedicar uma pequena parcela da área que já foi desmatada na Amazônia, que hoje ultrapassa 700 mil quilômetros quadrados. Então, a gente precisaria de 7 mil quilômetros quadrados para substituir todo o óleo diesel necessário na Amazônia hoje para geração elétrica, se fizéssemos um plantio de palma. Quer dizer, com 1% da área que foi desmatada, resolveríamos o problema de boa parte da conta consumo de combustíveis, que hoje subsidia o uso do diesel, eventualmente o óleo combustível, enfim, se a produção crescesse. Mas isso eu estou falando de 1.000 quilômetros quadrados que a gente plantaria uma vez, teria uma produção em 5 anos, logicamente não se plantaria tudo de uma vez só, e você teria 25 anos de produção de palma. Se fala muito do pinhão manso, a gente ouve um pouco essa alternativa, mas há que se tomar cuidado, porque o pinhão ainda não é manso. O pinhão ainda tem que ser domesticado. Então, quando a gente pensa em biomassa, a gente pensa em plantios muito longos, que já foi dominada a praga, que já foi dominada uma série de coisas que não é a mesma coisa de que pequenas produções, enfim, que ocorrem, que dão bons resultados, mas para passar para um programa de energia, para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil recentemente passou de 2% de mistura de biodiesel no diesel para 4%, que é o que a gente chama de B4. Isso deve ter um mês, mais ou menos. Quando a gente passou para B4, isso já significa algo em torno de 2 milhões de metros cúbicos, enfim, e de necessidades para a produção de biodiesel. Como 75% está vindo da soja, mais uns 20% tem vindo do sebo bovino e 5% de uma matriz variada de possibilidades. Esses dois, se a gente pegar a soja, 2 milhões de metros cúbicos de óleo de soja, o Brasil tem algo em torno de 20 milhões de hectares, talvez um pouquinho mais, de área plantada com soja. Se dá 500 quilos por hectare, eu estou me referindo a 10 milhões de metros cúbicos de óleo de soja de capacidade, eventualmente indo a 11 ou 12, se tiver parcelas com melhor capacidade produtiva. Bom,
4% de mistura, que é muito inferior ao que tem a cana de açúcar na gasolina, que é 25%, e hoje com o carro flex há uma explosão de consumo, e com 4% de mistura eu já estou consumindo algo da ordem de quase 20% da produção de óleo de soja do país. Então, há que se preocupar com esse tema, porque se a gente quiser aumentar a mistura, e na verdade o biodiesel bem produzido pode aumentar a mistura sem dano aos motores. Na COP a gente fez testes até 5% em caminhões e ônibus, mas em locomotivas da Vale do Rio Doce a gente chegou aí até 20% e em bancada fomos até 100%. Então, pode-se aumentar, mas a gente tem que se preocupar porque não há uma matriz de oferta equilibrada. E se a soja começar a pressionar o desmatamento junto com a pecuária, estamos numa matriz complexa e que tem que ser visto. Eu acho, sim, que tem que se entrar no biodiesel, tem que se manter o programa, mas tem que se ter uma atenção muito clara para se encontrar uma matriz de produção de óleo que não venha a causar problema. Bom, quando a gente está pensando em energia, desculpe se de vez em quando estou usando alguns slides que estão em inglês, você precisa de calor, você precisa de luz, luminosidade, você precisa de se deslocar, de transporte, você precisa de serviços eletrônicos. É isso que a gente precisa, que é o que a gente chama de energia útil. Eu não preciso da energia elétrica, eu não preciso, enfim, da energia do combustível fóssil, eu não preciso da energia eólica em si. Eu preciso desse serviço. Isso tem que ser considerado no momento que a gente vai utilizar as nossas alternativas. Vamos pensar um pouco no caso do eólico. O Brasil não desenvolveu ainda, de maneira plena, o seu potencial eólico, muito pelo contrário. Tem um belo potencial eólico no litoral brasileiro e em algumas áreas do interior também, quando existe, enfim, formações de relevo que facilitam a circulação de vento. E você vê que alguns problemas têm que ser tratados até pela questão tecnológica. Muitas vezes a gente não precisa ter grandes turbinas para converter em energia elétrica, injetar na rede e depois aproveitar do outro lado. Quando a gente está na área rural, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa bombear água para irrigação, para abastecimento das residências. A gente muitas vezes precisa da força da energia eólica que pode ser utilizada sem a transformação em energia elétrica, como foi no passado com os cataventos, com as coisas mais antigas. Ocorre que boa parte do desenvolvimento tecnológico do eólico estão concentrados hoje no mundo para as grandes turbinas de produção de energia elétrica. E o Brasil hoje não tem essa tecnologia. O Brasil tem fábricas, enfim, até de países desenvolvidos, desenvolvendo pás de catavento, ou mesmo algumas turbinas já sendo montadas por exigência legal, mas o Brasil não tem uma tecnologia como tem na área de biomassa. Mas pode vir a ter, porque tem um potencial muito grande de eólico na costa. Mas tem que ser visto pela necessidade do serviço. Uma outra coisa importante é que quando a gente está falando de energia, a gente tem que se preocupar em segurança energética, a gente tem que se preocupar em vulnerabilidade e oportunidade e tem que se preocupar na questão da produtividade econômica. Tudo isso tem que ser visto para que não venhamos a estimular coisas que provoquem um desequilíbrio muito forte num desses três temas. Não adianta nada a gente sugerir, por exemplo, a quem está no campo, o uso de energias renováveis que levam a dificuldades monstruosas na área da produção. Do exemplo. O biodigestor. O biodigestor pode ser uma belíssima alternativa para o uso dos resíduos animais, por exemplo, suinicultura. Bom, um porquinho equivale a 10 seres humanos em produção de fezes por dia. Então, no oeste de Santa Catarina, onde você tem 3 milhões de porquinhos, eles têm uma produção de fezes superior à Grande São Paulo. E isso é um problema sério para os rios. Vocês imaginam isso?
são rios pequenos naquela região, para diluir o esgoto dessa turma aí não é brincadeira. Então, você começa a ter que ter uma solução para utilizar esses resíduos. Hoje, grandes empresas como Sadia e Perdigão, que hoje aparentemente são a mesma, né? Enfim, a gente até chega no supermercado e tem dificuldade de comparar preço, porque tudo vai mais ou menos igual, estão se montando e trabalhando com a questão dos suínos. E aí, porque quando você começa a separar as fezes, você pode ter algum aproveitamento do gás metano, que também tem um efeito, enfim, na mudança do clima nefasto, e você começa a ter alternativas. Mas isso quando você tem um forte aporte de tecnologia. Quando você deixa isso na mão do pequeno produtor sem um acompanhamento, isso significa que ele não vai conseguir chegar até o fim. E vai ficar bastante irritado de não ter sua energia elétrica trazida pelo fio, com a qualidade que a gente encontra em áreas que estão interligadas. E isso tem que ser feito com cuidado, porque senão pode se transformar numa espécie de vacina contra a energia renovável, contra a alternativa, e a pessoa nunca mais querer saber daquilo. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado. Porque nos países desenvolvidos, como na Europa, como nos Estados Unidos, vocês sabem qual foi a solução que eles deram para a suinicultura? Mandaram para cá. Foi essa a solução. Entendeu? Diminuíram drasticamente a produção de suínos nesses países pela questão da poluição. Então, muitas vezes, o que parece fácil no PowerPoint não é simples no dia a dia da produção. Então, uma coisa é produzir etanol ou produzir cana-de-açúcar, que já existe um conhecimento técnico no país de muitos e muitos anos. Outra coisa é produzir óleo vegetal no interior da Amazônia. Isso tudo leva a dificuldades e a gente não pode não explicar isso no momento que a gente propõe a alternativa. E essas alternativas têm que ser, de certa forma, maturadas entre a bancada até chegar no momento do consumidor. Bom, para o longo prazo, existem capacidades de crescimento grande nas fontes renováveis. Seja a biomassa, seja o hidro, enfim, o azulzinho é a parte do potencial utilizado e que pode crescer ainda pós 2030, né? O hidro já teria uma capacidade utilizada grande até 2030, o wind, vento, enfim, tem uma capacidade, mas ainda sobraria para discussão para os próximos anos o solar, a energia dos oceanos, como ondas, marés, etc., a geotermia, que hoje já tem quase em torno de 9 gigawatts de capacidade instalada no mundo de geotermia, mas o Brasil, enfim, não tem, de certa forma, fontes de geotermia importantes, mas isso são em outros lugares do mundo. E hoje, quando a gente olha a energia renovável, a gente vai estar concentrado em hidro, biomassa e o eólico chegando e um pouco de solar. O eólico cresceu de uma maneira muito impressionante nos últimos anos. No futuro, se espera ter mais energia das marés, mais envolvimento com coisas offshore, enfim, inclusive o próprio vento, que começa a ser produzido em regiões dentro do próprio mar, aproveitando das plataformas de petróleo, aproveitando dessas estruturas, ora fixa, ora flutuantes, enfim, possibilidade de redução considerável na questão da energia solar. E aí a gente avança um pouquinho mais e volta para o nosso tema no Brasil. O Brasil tem esse espaço de crescimento já relativamente dominado, com hidro e com biomassa, com capacidade de crescimento. O hidro tem que ser tratado com muito cuidado, porque a gente está chegando em torno de 80, 90 gigawatts de capacidade instalada no Brasil com o hidráulico, e pode crescer ainda pelo potencial, algo da ordem de mais quase 200 gigawatts adicional. Inclusive, é importante considerar que as grandes bacias hidrográficas brasileiras são bacias transfronteiriças. A bacia amazônica, enfim, 1/3 da chuva não chove em cima do Brasil, chove em cima dos países andinos ou dos outros países amazônicos, e não tem mercado para usar energia, enfim, porque tem um pouco menos de água do que a que passa dentro do Brasil, mas tem quedas maiores, eles estão na beira dos Andes.
Então, se o Q é menor que a quantidade de água, o H é muito maior. Então, há que se considerar uma possibilidade de integração transfronteiriça maior nessa capacidade de aproveitamento do potencial hidráulico. Seja porque nós somos um belo mercado para a produção de energia desses países, seja porque a gente pode aportar, de certa forma, uma cooperação de desenvolvimento científico e tecnológico nessa área para que esses aproveitamentos possam ocorrer. Vocês terem uma ideia, a bacia amazônica toda pode ter algo da ordem de 4 a 5 milhões de barris de petróleo equivalente em geração hidráulica, se considerarmos a bacia inteira, Brasil e os demais países. Então, isso pode ser um pré-sal à vida, porque é renovável. E a gente pode estar discutindo algo como uma OPEP de água, visto a capacidade de produção, enfim. Logicamente, isso a gente tem que atentar para não ter hidrelétricas que causem problemas como causaram Balbina. Embora a Balbina, do ponto de vista social, não foi tão drástica quanto Tucuruí, porque não morava tanta gente lá. E existe até uma coisa muito interessante em Balbina, uma aluna nossa de doutorado na COP, que já defendeu, a Luciana, que estudou o caso Balbina porque eles pagam royalty a índio. Muito interessante. E a Eletronorte encontrou uma solução que é pagar a tribo Aiuamiri Atruari. E essa tribo estava diminuindo e aumentou nos últimos anos, fruto de recebimento pela geração de energia em suas terras. Coisa que na legislação brasileira não é previsto, mas não é impedido. Então, há uma necessidade de correção da legislação brasileira para que índios possam receber royalties e compensação financeira quando as hidrelétricas ocorrerem em suas terras. E isso pode ser uma fonte de renda e, de certa forma, uma fonte de proteção para essas comunidades tradicionais. Hoje só recebe União, Estados e municípios. Como os índios não estão incluídos nesses 3 temas, acabam ficando um pouco fora. No Canadá se recebe. Então, isso pode ser visto, eu acho que deve ser crescido. Aí, rapidamente, gente, olha, biomassa. Mais uma definição, enfim, vegetais que crescem com a fotossíntese, tem um vínculo forte com a energia solar. No caso brasileiro, a gente tem aqui a lenha, o carvão vegetal, enfim, falando alto, a lenha foi a base da nossa matriz de biomassa no interior e hoje menos utilizada, mas ainda tem algum peso em algumas regiões do país. E o caso do carvão vegetal, esse tem que ser visto com cuidado. O Brasil é o maior consumidor de carvão vegetal do mundo, em torno de 25% da produção de carvão vegetal, e tem uma dificuldade muito grande de passar de 50% a 60% de renovável nesse caso. É histórico a pressão do carvão vegetal no desmatamento de regiões de cerrado e mesmo nas franjas da Amazônia. E isso tem que ser visto, porque se por um lado existe tecnologia ou conhecimento técnico para a floresta plantada, por outro lado não tem havido um esforço de estímulo para que de fato a gente chegue a um índice de sustentabilidade de 100% no carvão vegetal. E é possível? E é possível. Basta-se ter uma política de estímulo correto e, de certa forma, pressão ao desmatamento para que, de fato, a gente passe a ter um carvão vegetal, todo ele de floresta plantada. Bom, já tratei mais da biomassa relativa aos líquidos, eu vou avançar para os demais. Deixa eu avançar aqui, está indo? Eu não vou entrar no detalhe da biomassa, mas uma coisa que eu acho que é importante destacar, gente, que é o seguinte. O Brasil tem muita terra, tá bom. Estamos falando de um país com 8.800.000 km², uma belíssima área, tem capacidade de expansão de biomassa em várias áreas do Cerrado, mesmo em algumas mudanças de possibilidade no próprio Sudeste ou na região Sul, no Nordeste, desde que plantem coisas que não peçam água demais, mas pode ser estabelecido. Agora, quando a gente está pensando em biomassa, não basta pensar no sol e na terra, a gente tem que pensar em água. E isso tem que ser visto com muito cuidado. O grosso da agricultura brasileira é uma agricultura de sequeiro, é uma agricultura de chuva, não é uma agricultura de irrigação. O Brasil tem, se somar com a pecuária, mais de 100 milhões de hectares de áreas em produção e que todas elas são agriculturas de chuva. Quando a gente vai para a irrigação, tem em torno de 3 milhões a 3 milhões e meio de hectares só
de áreas de produção com irrigação. Então, há que se tomar cuidado para que se ver direito de não causar problemas com a biomassa, com a disponibilidade hídrica dos lugares, para não se estimular determinadas produções em áreas que são mais delicadas. O Brasil tem histórico de estímulos errados, como foi, por exemplo, com o crescimento do plantio da produção de arroz na época do Provárzea, no fim dos anos 80 e no decorrer de alguns anos da década de 90, e que em áreas do semiárido se plantou arroz que bebe muita água e causou problema de disponibilidade hídrica em algumas regiões. Então, isso tem que ser visto para não se causar problema. Eu não vou entrar nessa matriz de produção, eu vou avançar, também não vou avançar, vou passar direto com vocês para a energia solar. Energia solar é uma energia que, enfim, é usada no nosso dia a dia, e, em geral, o que nos vem muito na cabeça são, primeiro, os painéis fotovoltaicos, que ainda têm custos elevados e só entram em sistemas muito isolados, enfim, sejam eles lugares aonde a rede elétrica não chega, interligada, sejam eles situações, enfim, aonde você trabalha com dificuldades de se manter um determinado serviço. Por exemplo, o pessoal da área de telecomunicações conhece muito bem a energia fotovoltaica porque precisa manter torres em lugares muito ermos. O pessoal, enfim, que trabalha nas áreas oceânicas e etc., conhece muito bem o tema da energia solar, fotovoltaica. Mas a fotovoltaica é para a produção de energia elétrica. Agora, existe a possibilidade de aquecimento solar, e esse tem baixado de custo consideravelmente, e aí pode colaborar com o setor elétrico no momento do banho quente, que sempre foi uma pressão grande, enfim, de se colocar novas hidrelétricas ou novas usinas grandes para aguentar o momento do pico do aquecimento do chuveiro elétrico. E o aquecimento solar pode ter uma maior percepção em grandes cidades brasileiras. Isso pode crescer. Agora, existe uma parte pouco explorada que é a do conforto térmico. As casas e residências podem ser construídas de maneira a aproveitar melhor a luz solar para claridade, aproveitar melhor, enfim, o aquecimento ou resfriamento, desde que as construções tenham alguma orientação para esse tipo, seja de materiais, seja de direcionamento para que lado tem que ser construídos, e isso pode causar um efeito considerável ou de redução de consumo de energia nas residências, ou, enfim, um acréscimo no próprio sistema. E, recentemente, eu li num jornal, acho que na Europa, enfim, numa reunião que eu fui do IPCC, mas era um jornal comum, não foi um jornal específico da área, e que o secretário de Energia do governo Obama estava muito empolgado com o tema de telhados claros. Telhados claros, sejam de que material fosse, porque ele estava relativamente impressionado com um professor enfim, um físico famoso lá dos Estados Unidos, que defendia a substituição de telhados escuros por telhados claros, que tem uma maior refração com a luz solar e, portanto, a temperatura interna é menor. E os telhados têm vida média de 20 anos. Então, se você começasse hoje uma política nos Estados Unidos de estímulo à troca de telhados, enfim, em 20 anos você poderia trocar todos os telhados e ter uma redução de até 15% a 20% no consumo de energia elétrica das residências para refrigeração, para climatização. Isso tem que ser visto com cuidado. No caso de situações típicas como as nossas, de grandes cidades, de grandes aglomerados, os telhados podem se juntar a uma preocupação que a gente tem de reter água no momento das chuvas mais fortes, ou pelo menos encaminhar essa água, enfim, para algum acumulador, para evitar provocar grandes enchentes como as que são recorrentes na Grande São Paulo, ou mesmo no Rio de Janeiro e outras grandes metrópoles no Brasil. Então, os telhados podem ter um efeito de redução de temperatura, por exemplo, com a naturação dos telhados. Vocês já viram essas técnicas que botam os telhados mais verdinhos, com plantas e tudo? Isso está engatinhando no Brasil. Quase a gente não vê. Isso pode ser uma forma de redução de temperatura dentro das casas e pode ser uma forma de filtrar água para usos
mais simples, como, enfim, regar plantas e etc., e até usar, enfim, nos vasos sanitários, mas que isso tudo tem que ser pensado como forma de uso direto da energia solar, sem ter que passar por um painel fotovoltaico, que hoje ainda tem custos mais elevados. Se pensar no futuro, a energia solar, sem dúvida nenhuma, tem uma capacidade de crescimento muito grande. 1 hora de energia solar, de tudo que chega no mundo, é superior ao que precisa toda a matriz energética do mundo por 1 ano. Então, isso gera uma reflexão. Temos uma capacidade de chegada de energia muito grande. É lógico que, à medida que essa energia solar chega na Terra, a evaporação que ela provoca das águas, enfim, e a força da gravidade puxando para baixo, nos gera a energia hidráulica. Da mesma maneira, o fluxo dessa energia solar, que é diferenciada de acordo com a latitude ou com a altitude, provoca as variações térmicas e a gente vê também os fluxos de massas de ar, e daí da energia eólica, que usa 2% dessa energia que chega na Terra e dá todo o fluxo de ventos, que é muito impressionante. Então, a energia solar, ela tem que ser vista com cuidado, tem muita capacidade de crescimento, mas também não dá para a gente pensar que o crescimento hoje das necessidades de energia elétrica do Brasil não poderão ser feitos em cima de colocação de painéis fotovoltaicos. E certamente também não pensar que a gente pode substituir todo o chuveiro elétrico por aquecimento solar. Essas coisas ainda são caras. E certamente não estamos dispostos, aí vocês lembram daquele meu desenho? Tem que ter a questão econômica, tem que ter a questão da sustentabilidade ambiental, socioambiental, e tem que ter uma questão, enfim, se o recurso energético é possível de atender. Então isso tem que ser visto com cuidado. Bom, solar, como a gente já discutiu, é usado há muitos anos e não tem nenhuma novidade quanto a isso, né? E coletores solares para aquecimento de água já tem desde 1800, enfim, outros fluidos por aí. E isso tudo pode cada vez mais vir a ser aproveitado. Aí eu vou mostrar alguns desenhozinhos, eu acho que eu tenho adiante. Esse é mais o potencial solar no mundo, que o Brasil tem uma capacidade boa de geração também. Aí, gente, é só para lembrar a vocês o seguinte, energia renovável ou energia alternativa precisa quantificar. Não basta a gente imaginar que tem, a gente tem que monitorar. Vocês sabiam que para construir hidrelétrica, a nossa rede hidrometeorológica tem pontos de medição de mais de 100 anos? Quer dizer, os rios são monitorados todos os dias no Brasil por pessoas que moram ao lado de réguas ao longo dos rios, ao lado, enfim, de pluviômetros convencionais. Isso daí faz com que a gente tenha uma estatística para construir hidrelétrica, mesmo no interior da Amazônia. Essa rede hidrometeorológica, que eu acompanhei no período que eu estava na ANEEL e depois foi para a Agência Nacional de Águas, é a segunda maior rede hidrometeorológica do mundo. Ela só perde para do Geological Survey nos Estados Unidos. Essa rede não parou de funcionar nem na Segunda Guerra Mundial, só parou no período Collor, porque aí pararam várias coisas, não foi só essa. Mas é importante que se diga, temos que ter monitoramento se queremos saber se temos ou não potencial de energia renovável. Então esse mapa que eu estou mostrando para vocês é que com a crise de 70 se colocaram várias, enfim, programas de energia solar, sobretudo de pesquisa e desenvolvimento, e se colocou unidades de monitoramento da energia solar. Então, para saber se tem potencial, gente, tem que medir. E vocês vão ver ali que o pontinho do Brasil quase não tem medição nenhuma. Então, é lógico que hoje, com os avanços tecnológicos, com as chegadas de satélites variados, enfim, que fazem um monitoramento remoto para nós, a gente consegue calibrar mais esses potenciais de solar, de eólico. O hidráulico pode ser feito à distância, mas a gente tem uma boa rede. Biomassa a gente também está bem atendido. Mas solar e eólico precisa monitorar. E até pouco tempo atrás, os únicos cálculos que a gente tinha de eólico no Brasil feitos com frequência eram dos aeroportos.
que mantinham torres anemométricas de longo prazo. Não se imagina que o potencial hidráulico, o potencial eólico, desculpe, do país vai estar todo concentrado em volta dos aeroportos, até porque são terras caras. Tem que se ver, então tem que se monitorar. Da mesma maneira é o tema do solar, tem que se monitorar. Então, para se chegar a um cálculo de aproveitamento econômico e não só de um potencial implícito, a gente tem que monitorar. Então, eu chamo a atenção para a necessidade de monitoramento. Aí é mais a questão de potencial, eu vou avançar, porque o meu tempo daqui a pouco vai se esgotar. Já tinha falado com vocês do solar, que tem a parte térmica, o fotovoltaico, enfim, torres de concentração, isso tudo, uma novidade que tem aparecido no primeiro mundo, e aí colegas da área de solar têm me mostrado que tem empolgado bastante, é que os vários consumidores em Europa, eu vi esse caso, nos Estados Unidos não conheço, mas deve ter também, estão se tornando não só consumidores, como estão se tornando produtores de energia. Vários prédios, várias residências colocaram equipamentos de energia solar ou alguns de eólico menor, geram para si e depois vendem para a rede. Isso é bastante interessante, porque aí o camarada tenta negociar em cima da tarifa que ele paga. E aí dão rendimentos muito interessantes. Isso a gente pode pensar em coisas desse tipo no futuro, de vai e vem, enfim, com as nossas áreas de produção. Aí eu vou pular também, isso é só para mostrar algumas áreas de produção, algumas tecnologias, mas eu vou tentar avançar aqui para o eólico. E a possibilidade de redução de custos, né? Deixa eu avançar aqui. Isso é mais a Potencial Brasil. Vamos aqui, o que é aquecimento solar? Não, vamos para o eólico, senão não vai dar tempo. Bom, isso é mais o referencial teórico, diferença entre quantidades de energia solar recebida nas várias partes da superfície terrestre, causa diferenças de temperatura e pressão, provocando ventos na atmosfera, enfim, e esses ventos podem ser aproveitados de maneira variada. Você sabe que nessa reunião do IPCC que houve agora no início de setembro, do pessoal de energia renovável, foi na Noruega, e o único dia lá que a reunião terminou na hora do almoço, que foi o último, eu fui visitar alguns museus em Oslo, e visitei um museu muito interessante que chamava Exposição Kon-Tiki. E talvez os mais velhos tenham visto um filme que ganhou Oscar na década de 50, que era sobre essa Expedição Kon-Tiki. O que significava? Um cidadão norueguês, nascido em 1900 e alguma coisa, início do século passado, fez uma navegação muito interessante, explorando principalmente a energia eólica. O que ele fez? Ele é um camarada formado em zoologia, se casou aos 20 anos, creio eu com uma amiga de faculdade, uma coisa assim, foi morar na Polinésia e lá ficou estudando as invasões de espécies animais e vegetais nas ilhas da Polinésia. Se apaixonou pelo tema e começou a querer estudar as origens da nossa civilização da América do Sul e a relação com a Ásia. E aí ele construiu um barco de tronco com energia, só do formato que seria da época lá atrás, enfim, dos anos antes de Cristo, e navegou da Polinésia até a costa do Peru, ele e mais 4 navegadores, enfim, só usando energia eólica e aquele barco de tronco. Demorou 101 dias, ficou conhecido como a Expedição Kon-Tiki, que era o nome dos deuses que encontra nos Alpes, enfim, nos Andes aqui, e também tem na Polinésia deuses do mesmo nome. E para provar que com a energia eólica e com navegações rústicas se poderia ter chegado aqui muitos antes dos europeus. E depois ele fez a mesma coisa. Em 1969, isso foi em 47, e demorou 101 dias. Em 1969, ele ficou absorto para construir um barco de papiro. E foi para o Egito. São aqueles barcos de amarrado de palha, que a gente vê quando vê os Andes, enfim, o Lago Titicaca, que a gente vê uns menores, na África se vê isso. E ele foi para lá
contratou um pessoal do Chad, que sabia trabalhar ainda com esses papiros, construiu uma outra embarcação para fazer do Marrocos até a América Central. E aí, também com mais 4, 5 pessoas, dessa vez com a variação de nacionalidades, quando estava, depois de 53 dias, pegando as correntes, não era só energia eólica, há também o lado das correntes oceânicas, né? Quando ele estava quase chegando, molhou o fundo do barco e afundou perto da América Central, mas foram salvos, etc. No ano seguinte, ele voltou. E aí pegou índios bolivianos, que estavam mais acostumados a trabalhar com esse tipo de embarcação. E aí construiu, parecia um catamarã grande, a parte do meio ficou mais elevada e conseguiu realizar essa travessia com 53, 54 dias, enfim, com um barco de papiro, provando que os egípcios podiam ter chegado aqui. Então, essas fontes, elas não eram alternativas naquela época, elas eram a fonte que tinha, e era a maneira como o pessoal usava. Recentemente, a energia eólica tem ganho muito espaço. O início da história foi de aproveitamentos, enfim, sejam esses que ajudaram no movimento dos barcos, das embarcações, seguido, enfim, por possibilidades de gerar energia para aproveitamento de amassar os grãos, enfim, os moinhos holandeses, vocês lembram disso, e várias outras, alguns ligados a processos industriais. Os processos que a gente tem mais recentes de uso da energia, dessa energia eólica com geração elétrica, quer dizer, aqui está falando das embarcações, etc., aplicações mecânicas como moer grãos, etc., mas as elétricas, elas são mais recentes. Os exemplos que a gente tem são de 1887, quase chegando no século XX, de tentativas de geração com a energia eólica. E quando você tem, durante meados dos anos 1900, nas áreas rurais, se desenvolveu alguma coisa com energia eólica no interior e produção elétrica. O comercial é só posterior com o choque do petróleo, 73, 74, 79, 80, que volta a um interesse revisitado, né? E isso, durante um bom tempo na Europa, ficou dopado por um efeito de chegada do nuclear na geração elétrica. A Europa, a solução que foi dada em vários países da Europa, principalmente França, um pouco Alemanha, enfim, foi colocar energia nuclear em grande quantidade durante os anos 70 e 80 até o início dos anos 90, para atender às necessidades de produção de eletricidade, fruto do petróleo caro que se encontrava no resto do mundo. Isso fez com que várias energias renováveis ou várias tecnologias renováveis fossem jogadas de lado na Europa durante um bom tempo. Na França, inclusive, eles criaram na década de 80 para 90 uma tarifa piscina para tirar o aquecimento solar de vez das piscinas e botar o nuclear no lugar. Com a pressão ecológica, o nuclear começou a perder espaço, principalmente na Alemanha. E aí, o que a gente viu recentemente é que essas novas possibilidades, estou preparando para a conclusão, ainda bem que já teve gente que falou de hidráulica antes de mim, eu não preciso falar muito de hidráulica. Eu vou avançar aqui, para vocês verem que as turbinas estão crescendo muito, as possibilidades de geração, acho que eu tenho um desenhozinho melhor. Nos últimos anos tem crescido e estão se pensando em coisas superiores a 100 metros, 120 metros de altura de geração, com capacidades de geração, enfim, bastante superiores, chegando a 2, 3, 4 megawatts de potência em uma só turbina. E isso tem levado a um boom do mercado de energia eólica e que a gente tem que começar a acompanhar, porque diversos países, a gente pega aí, olha só, gente, em 95 havia de capacidade anual instalada, quer dizer, desculpe, isso daí é a taxa média de colocação, de 1.200 megawatts em 95, estava se colocando em 2006, 15 mil megawatts por ano de eólica. De instalado, você vê que tinham 4.800 para 74 mil gigawatts, é quase que tudo que a gente tem de hidráulica no país, hoje já com eólica no mundo, que já deve ter ultrapassado, porque esse é 2006, já estamos em 2009, enfim.
Eles estão pedindo para eu concluir, então eu vou parar de usar os PowerPoints e tenho que começar a me adaptar com os horários até para debater com vocês aqui. Gente, quando a gente entra nesse tema de renovável ou de alternativo, é um tema muito longo, porque, por um lado, existe uma discussão do conhecimento do recurso, uma discussão sobre a tecnologia que esse recurso precisa, seja para a produção, que é o caso da biomassa, o caso da eólica, da solar e da hidráulica. Você não precisa se preocupar tanto com o recurso, porque o recurso já entra num fluxo contínuo da própria natureza, mas você acaba tendo que entrar também na discussão do socioeconômico, dos impactos e etc. E isso é uma discussão longa e que a gente poderia passar aqui a noite toda indo mais adiante. Então, eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para maiores discussões ao longo aí do tempo que me resta. Obrigado. Obrigada, professora. Abriremos agora para as perguntas. Por favor, sinalizem-se a Jéssica ou a Cláudia, e é só levantar as mãos que elas vão até vocês. Boa noite, professor. Obrigado pela palestra, pelas informações. Só uma curiosidade, o senhor, fazendo parte do IPCC, fez uma reunião agora. A primeira pergunta seria, nesse próximo relatório que vocês estão preparando, se será tão impactante quanto esse, que fez mobilizar o planeta todo, né? E se esse relatório será impactante também. E com relação às células fotovoltaicas, o senhor disse que está avançando, qual o país no planeta que hoje está mais evoluído na energia solar, que está mais desenvolvido, que está, inclusive, servindo para energias normais, como acender TV, luz, essas coisas todas. Talvez a China, não sei se a China está avançada nesse ponto, eu li algo a respeito. E se esse futuro das placas solares, com relação à energia eólica, qual é que será mais barato no futuro e que será mais utilizado nos países? Meu nome é Luiz Abico, eu sou vereador aqui na cidade, então desejo ao senhor boas-vindas. Obrigado. Ok. Luiz, o relatório do IPCC certamente será impactante, mas são vários subgrupos. E eu estou num subgrupo de energia renovável que no ano passado, em 2008, eu participei de uma reunião que era para propor a existência desse subgrupo. Quer dizer, a gente foi convidado, uma centena de pessoas, ao longo aí do planeta, e fizemos uma sugestão de temização do que poderia ser um relatório especial sobre energias renováveis. Isso foi aceito e já estamos na terceira reunião, já temos um documento grandalhão, enfim. Mas isso foi feito por quê? Porque está se vendo que as medidas de redução de emissão de carbono vão ter que ser mais duras, vão ter que ser mais substanciais para conter os riscos de mudança do clima, ou pelo menos limitar os riscos que estão vindo pela frente. Então, sem dúvida nenhuma, à medida que vai se ganhando força, a coisa está ficando mais, não digo mais perigosa, mas no mínimo mais contundente. Isso precisa ser feito, né? O que há 5 anos atrás não era comum ser visto na maioria dos discursos políticos, ou mesmo nos discursos, enfim, de vários pontos da nossa sociedade, da nossa sociedade internacional, hoje já está virando uma discussão de dia a dia. E quase ninguém entra mais nessa situação de negar ou de tentar reagir contrariamente. Quanto à questão da energia solar, é um tema interessante. O Brasil, inclusive, tem um histórico um pouco, talvez não tão bem sucedido, né?
O Brasil teve uma indústria de uma fábrica de painel. O painel produzia o elemento principal do painel, que eram, enfim, os tarugos de sílica, que fechou, porque ela era favorecida, isso na década de 80 para a década de 90, porque ela era favorecida pela lei de informática. A lei de informática colaborava para que parte dos materiais tivessem custos mais baixos, etc. E o Brasil perdeu um pouco essa capacidade que teria de estar nesse mercado de produção do fotovoltaico. Nos painéis fotovoltaicos, como estão hoje, você teve um forte interesse dos japoneses, que desenvolveram algumas das grandes produtoras que tem por aí, mas houve um certo... Os americanos e os europeus também se envolveram, mas houve um certo rearranjo nos últimos anos, porque algumas empresas de petróleo, principalmente dos países que assinaram o protocolo de Kyoto, e aí leia-se países europeus, começaram a ter que investir em outras fontes de energia que não só o petróleo. E aí hoje a British Petroleum passou a tentar mudar um pouco, mudou o logo, vocês viram? O British Petroleum agora tem um solzinho verdinho atrás. E hoje quer se chamar Beyond Petrol. A Shell, que é bom, então a inglesa tentando seguir uma orientação governamental, ou começou a investir. A Shell também tem investido pesadamente em solar. E essas empresas começaram a comprar as fábricas de energia solar que se encontram por aí. Então, algumas petroleiras estão começando a se tornar dona das fábricas de energia solar. Que para elas é uma piadinha, uma coisinha pequena, né? Mas, enfim, e isso tem provocado alguma mudança. É diferente do eólico, que está muito concentrado entre a Alemanha, um pouco Dinamarca, enfim, e agora os Estados Unidos voltou a se interessar pelas fontes renováveis. Mas passou um tempo que os Estados Unidos perderam um pouco a fleuma que houve na década de 70, início dos anos 80, e perderam esse desenvolvimento. Uma incógnita é a entrada da China, porque tudo que a China entra, primeiro tem uma capacidade de mercado muito impressionante, e no eólico ela tem entrado. Por outro lado, tem capacidade de redução de custo quase que imbatíveis. E isso faz com que, à medida que eles dominem a tecnologia, acabam impactando o mercado de maneira considerável. Vocês estão tímidos? Acho que tem um lá atrás. Boa noite, professor. Meu nome é Eugênio Pellegrina. Eu não sou especialista, mas sou entusiasta dessa área da sustentável. E a minha pergunta é sobre biomassa, mais especificamente sobre o capim-elefante. O capim-elefante eu tenho estudado um pouco, lido na internet, procurado alguns assuntos, e ele é uma gramínea que produz quase 60 toneladas por hectare, com híbridos da Embrapa e do Instituto Agronômico. Ele tem 11% de lignina. Através do processo de pirólise, ele se transforma em 40% de alcatrão, 10% de carvão vegetal e 10% de extratos ácidos, defensivos e fertilizantes agrícolas. E, se não bastasse, ainda na queima in natura, ele pode gerar energia elétrica com 4.500 quilocalorias. Enfim, é muito versátil e, se não bastasse, ainda gera protocolo crédito de carbono, através do protocolo de Kyoto. Eu gostaria, minha pergunta é, por que o Brasil ainda não transformou, vamos dizer, São Paulo e o Brasil num imenso capinzal, ao invés de continuar com esse imenso canavial? Obrigado. Bom, a sua pergunta é capciosa, porque você disse que não conhece, mas conhece muito. Então não é tão trivial. Você nos deu uma aula sobre capim-elefante muito, muito impressionante até. O efeito canavial ele não é tão grande assim, né? Na verdade tem algo da ordem de 8 milhões de hectares de cana-de-açúcar plantado no Brasil, e deve hoje uns 60% para a produção de etanol e uns 40%, 45% para a produção de açúcar. E não tem crescido tanto. Mas algumas regiões
tem havido uma presença grande. Eu não sou um conhecedor detalhado do capim-elefante, não conheço hoje quais foram as limitações apresentadas a um estímulo do mercado. Mas, de toda forma, me parece que existe um potencial considerável para crescimento dessa biomassa. E não sei hoje o que a limitou, mas o histórico que a gente tem de biomassa é que quando você começa a implantar uma determinada lavoura ou uma determinada, enfim, espécie, você passa por um período de adaptação e aprendizado. Quer dizer, adaptação é quando a gente tem essa mesma biomassa plantada em áreas muito grandes e a base da nossa agricultura, e aí não é só Brasil, aí é uma base quase que mundial, são de agriculturas homogêneas. Enfim, a gente vê quase sempre lavouras homogêneas por facilidades diversas. Facilidades de plantio, facilidades de colheita, facilidades de concentração. Isso faz com que as pragas, enfim, os demais interessados apareçam também. Eu estou falando isso, biomassa geral, não estou me referindo ao caso específico do capim-elefante. Porque o caso que eu explorei aqui, que foi o da palma, que é uma oleaginosa de forte presença no mundo e que no Brasil não se desenvolve, esse eu conheço bem. A palma não se desenvolve no Brasil porque não tem semente. Essas sementes de boa produção de palma na Amazônia foram produzidas pela Embrapa do estado do Amazonas. Existe uma área de 400 hectares próximas a Manaus, e que recentemente a gente tentou levar uma planta de biodiesel para lá para fazer uns testes com eles, e foi descobrir que essa área da Embrapa estava sendo engolida pela floresta. E dos 400 hectares só sobrava uns 35, 40 hectares produzindo sementes para poder plantar a palma, porque essa palma é híbrida, a semente não se reproduz. Então você precisa de semente para plantar. E aí hoje os produtores de palma estão trazendo da América Central ou da Colômbia as sementes para poder plantar palma na Amazônia. O outro limite, porque não planta, é porque tratam a área desmatada igualzinho à área florestada. Então isso tem que haver alguma flexibilização na legislação ambiental para que a área que já foi desmatada não tenha obrigação de proteção de 80%, como tem na área florestada. Por quê? À medida que você gera emprego na área que já foi desmatada, a sua taxa de desmatamento vai cair. Porque aquela pessoa que está hoje cortando a floresta de maneira legal vai trabalhar numa área que já foi desmatada. Lógico que isso tem que fazer uma peneira, porque parte da área desmatada pode ser recuperada, mas outra não, outra é degradada. Então, resumindo, eu não sei hoje, enfim, se existem grandes áreas de plantio de capim-elefante no país, ou se foram experimentos pontuais. Existe alguma grande área de plantio? Não sei se você conhece. Eu estou lhe devolvendo a pergunta, porque percebi que você conhece mais do capim-elefante do que eu. Então, eu estou pedindo ajuda aos universitários aí. Não, porque se existe uma grande área produtiva, porque o caso da cana-de-açúcar é muito típico. Uma área de cana-de-açúcar que produz mal dá 30, 35 toneladas por hectare. Isso eu vejo lá no meu estado, no Rio de Janeiro, em Campos, que tem uma produtividade muito baixa. Mas já existia área plantada. O capim-elefante, eu desconheço se existe alguma área maior plantada. Professor, pelo que eu tenho conhecimento, as áreas que são plantadas, os experimentos que estão sendo feitos com capim-elefante são com alguns híbridos que só produzem em torno de 15 a 25 toneladas por hectare, o que não torna o empreendimento tão economicamente viável. Okay. Mas eu sei que já existem também, tanto da Embrapa quanto do Instituto Agronômico de Campinas, híbridos que chegam a produzir em determinadas regiões até 60 toneladas por hectare, o que tornaria viável. Aparentemente sim, mas o viável é quando planta um montão um do lado do outro.
Então tem que tomar um pouco de cuidado. Aquilo que a gente faz no laboratório nem sempre dá certo no dia que a gente põe fora um monte um do lado do outro. Mas eu acho que você tem razão. Acho que tem que, no mínimo, tentar e desenvolver uma determinada área para ver no que dá, para ver se realmente isso pode ser uma alternativa. E isso eu acho que é um desafio interessante para se ver. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela palestra. Dado assim que existe uma relação entre a desertificação do Nordeste com a exploração da cana-de-açúcar, né, na época das capitanias, eu queria saber se existe um cuidado nessa... porque dizem assim que não vai mais acabar em pizza, vai acabar em cana, né? Então, é muita cana. Eu sou do interior do estado de São Paulo e eu vou daqui para lá e é só cana. E eu tenho uma preocupação assim, será que aquilo depois, daqui a um tempo, vai virar um deserto? Olha só, uma parte do tema Nordeste, né? O Nordeste ele tem uma região semiárida ou árida em alguns pontos, mas tem a região litorânea chove muito. Por isso tem uma concentração de produção de algumas atividades de biomassa de proximidade, que é o que a gente chama no Nordeste de zona da mata, né? E foi aonde a cana-de-açúcar se fixou. A cana-de-açúcar é interessante, né, gente? Porque ela dura muito. Ela é uma gramínea que não é tão degradante assim ao solo. Então, logicamente, não se quer que São Paulo ou outros lugares se tornem uma grande lavoura homogênea de cana-de-açúcar. Até, enfim, recentemente, o ano passado isso, pouco antes da crise, né, de crise mundial, eu estive em Goiânia e conheci uma pesquisadora, uma professora, que me mostrou mapas com a expansão da lavoura canavieira no estado de Goiás, e que estava ocorrendo de maneira muito impressionante, enfim, com novas unidades chegando, e para cada usina era algo em torno de mais ou menos, de um raio de 30 quilômetros ao longo da usina. Então se fazia um círculo assim, né, que era a área de influência de cada uma dessas usinas, e Goiás estava ficando com várias dessas bolas espalhadas ao longo. Isso tudo tem que ser visto com cuidado, sim, você tem razão. A questão da desertificação, ela é mais delicada se por acaso forem para uma região de disponibilidade hídrica limitada. Mas pela questão do solo, a lavoura canavieira não tem um histórico de desertificação. Ela tem um histórico de ficar muitos anos num lugar, até muitas vezes com produtividade baixa. Mas fica. Não se perde, porque é um capim, né? Tem um efeito de leguminosa, e até aqui no estado de São Paulo, algumas lavouras de cana começaram a fertilizar o solo, por efeitos de melhorias de espécie. Então, se por um lado tem que, de fato, misturar floresta e regiões preservadas com algumas regiões de plantio ou de cultivo, por outro lado, também tem que se considerar que não é uma lavoura tão agressiva assim quanto outras. Eu acho que um quê de agressividade da lavoura canavieira, isso tem que ser visto. Um lado é a questão social, que é recorrente, enfim, de boias frias e de relações trabalhistas complexas. E o outro lado que você tem é a questão da queimada, enfim, que no estado de São Paulo tem sido um problema recorrente, embora já tenha se diminuído consideravelmente, mas ainda existe um trabalho sério a ser feito para evitar a queima da cana antes da colheita. E isso é complicado, porque se você estimula a queima da cana, a não queima da cana antes da colheita, para a colheita, significa dizer que você vai mecanizar. Porque o cara que colhe,
ele colhe até 5 toneladas de cana por dia quando ela foi pré-queimada. E quando ela não é pré-queimada, ele só colhe 1 tonelada, porque aquele capim corta. Então, se você quer não queimar a cana, significa dizer que você vai trabalhar com mecanização. Se você trabalha com mecanização, você gera menos emprego, que boa parte do emprego da lavoura de cana está na colheita. Lógico que em condições ruins, não são empregos de boa qualidade. Inclusive, essas pessoas sofrem com problemas de saúde com muita rapidez, que é um emprego muito duro. Então, tem que ser um trabalho junto, né? Mas eu não teria medo de desertificação, não. Eu teria medo, sim, de perda de biodiversidade, eu teria medo de poluição atmosférica em alguns lugares, teria medo de algum impacto social nesse movimento de vai e vem de pessoas com remunerações limitadas, e eu acho que isso seria um pouco a preocupação. Boa noite. Boa noite. Eu sou Flávio Januário, arquiteto, e eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco prática, assim, que a gente comprou um sítio recentemente e ele fica à margem de um rio e a gente está procurando soluções alternativas para se tornar independente energeticamente, para fazer alguns investimentos assim. E a gente viu que, por exemplo, a energia solar para uma residência, fizemos algumas simulações assim, custa R$18 mil um equipamento só para funcionar a geladeira. E mais R$18 mil para equipamentos como lâmpadas, mais simples assim. E a gente está vendo que tem essa proximidade com o rio também. Eu gostaria de saber quais são as possibilidades tecnológicas e legais de poder utilizar essa energia do rio, de repente, para pôr uma roda d'água que gera energia de maneira simples. Isso pode, se existe a tecnologia. E o que você recomendaria para a gente poder utilizar nessa área alguma fonte renovável independente? Uma pergunta prática que ajudaria. Uhum. Obrigado. A pergunta é muito apropriada, né? E talvez várias pessoas devem estar se fazendo perguntas similares, né? Em geral, quando você está ligado a uma rede elétrica, as alternativas custam mais caro. E aí você consegue, em alguns momentos, ter uma competição levando em consideração o tempo de uso. Então, o primeiro ponto que, em geral, se vai é na questão do conforto térmico. Você pode buscar alternativas de conforto térmico, sejam no exemplo grosseiro, como a gente deu, de telhados com materiais mais razoáveis, sejam, em geral, os telhados de área rural são de cerâmica. Então já tem um efeito de redução de temperatura pela própria construção, né? Não são. Mas pode-se tentar melhorar um pouco essa situação. A gente fez um estudo lá na COP com uma construção de tijolos não cozidos, para reduzir a emissão de gás de efeito estufa nos materiais, mas aí botamos um confortímetro dentro da casa e ficamos acompanhando o efeito da casa ao longo de um ano. Uma típica casa de morar, de 2 pessoas. E o Rio de Janeiro, né, vocês conhecem, é um lugar muito insalubre. Boa parte do ano você não tem conforto. Você tem temperaturas altas em determinadas épocas e um índice de umidade elevado. Então, como essa casa estava na Ilha do Fundão, enfim, faz parte lá do meu laboratório, a gente viu que boa parte dos dias do ano teria que ter alguma medida de correção da temperatura ou para melhoria do conforto térmico de quem estivesse presente naquela situação. E aí se viu que boa parte do tempo um ventilador de teto daria conta. Então, um item que é muito importante ver na questão da residência, primeiro, é a ventilação. Tem que se ter muita atenção com a questão da ventilação para tentar se aproveitar o máximo possível dessa ventilação para conforto térmico. Ou
de sombreamentos ou de uso para reduzir o consumo de energia elétrica pelo lado da iluminação, pelo lado do conforto. Por outro lado, tem que se ver, aí é o caso a caso do seu sítio, primeiro se você tem vento, se você tem possibilidades de usar unidades simples de eólica para bombear a água, que é outra parte da energia que você precisa, quer dizer, bombear a água para depois ter a queda e utilizar. O riacho, o rio que você tem em frente à sua casa, teria que ver a capacidade dele de geração. Existem, de fato, pequenos equipamentos para geração hidráulica, que são micro, né, para a questão quase que de usar pequenas rodas d'água, enfim. E não é novidade, não. Eu conheci fazendas antigas, no Rio de Janeiro mesmo, que geravam sua própria energia elétrica. Se você tem vizinhos, pode melhorar o jogo, porque aí você pode tentar um efeito de cooperativa ou de junção, enfim. Se tem alguma sobra de biomassa em algum canto, pode-se buscar alguma coisa na linha ou do próprio aquecimento da água, isso se vê em fogões antigos, né? A gente vai às vezes nos sítios ou nas pousadas que usam fogão a lenha e que por dentro passa uma serpentina que aquece a água. Mas isso, logicamente, tem que ser uma sugestão que não venha provocar desmatamento, quando muito uma manutenção do que ocorre na região. Não é partir para fotovoltaica, não é a solução. Você não vai encontrar solução nisso, não. É caro mesmo. E se você tem energia de fio, não vai compensar. Você não vai conseguir chegar a um cálculo de que o painel vai durar 20 anos e, portanto, eu vou conseguir substituir. E principalmente para as demandas maiores, como você falou, geladeira e etc. Você pode ter algumas lâmpadas externas, você pode trabalhar com alguma dessas alternativas. Mas eu olharia com muita atenção o conforto térmico da casa, o aproveitamento da energia, da própria luminosidade, o máximo possível. E depois eu iria olhar a questão do vento, se tem vento para aproveitamento de bombeamento de água, eventualmente geração de energia, mas isso não é trivial, é mais bombeamento de água mesmo. E por último eu olharia também essa possibilidade de geração com esse rio que você tem em frente à sua casa. É possível. Não, você não fere ninguém, não. Você pode fazer isso, é possível, sim. Quando você junta com os vizinhos, aí pode ser que tenha algum problema de legal, mas não tem, não. Acho que são unidades muito pequenas, não chega a ter problema, não. Você perdeu a pergunta, né? Porque ele tem que falar no microfone. Só para retornar a pergunta, né? Para ser algo prático também, assim. Quais são os caminhos, por exemplo, legais para poder utilizar essa roda d'água no rio, por exemplo, essa geração de energia, se é na própria CPFL ou se não tem vínculo, já que é algo independente, né? E claro, que toda essa questão de eficiência com melhoria de posição solar, conforto térmico, isso resolve a eficiência, né? Foi uma conversa que teve na última palestra da terça-feira, que a gente conversou, mas a questão nossa lá é realmente a gente busca esse investimento, mesmo que for mais caro, a gente parte para isso. No meu caso, por exemplo, a gente falando de biomassa, tipo de coisa, destruição, eu parei de comer carne e comer soja faz 5 anos. Tipo, é uma alternativa também que, né? Se a soja não desmatar... Sim, então... Mas pelo menos desmata menos que o boi, pode ser. Sim, mas aí a gente pretende mesmo, tem a fiação, não é tão próxima, a gente não quer usar. Tá, okay. Isso não vai acontecer. Já é algo nesse direcionamento, né? Então, eu acho que essa parte do rio é uma energia potente, ele é um rio caudaloso, né? E a gente não sabe os caminhos para se utilizar dele. Quando são unidades muito pequenas, quer dizer, para atendimento de uma residência, que é o teu caso, e eventualmente algumas demandas adicionais do próprio sítio,
você pode fazer alguma notificação à ANEEL, mas é tão micro que não precisa, sabe? Não tem necessidade de fazer um registro na ANEEL de uma unidade de uma residência. CPFL certamente não é. Não precisa fazer nenhum aviso ao CPFL para aproveitar, enfim, uma pequena energia para seu uso próprio. Do ponto de vista de água, na Agência Nacional de Água, se for um rio de domínio, deve ser um rio de domínio estadual. Quer dizer, um rio que nasce e morre dentro de São Paulo. Esse é um rio que a gente chama de domínio estadual. Então, você poderia ter que ter alguma situação com DAE de São Paulo. Se for um rio de domínio da União, que nasce e morre em outro estado, podia ser na Agência Nacional de Água, mas eles não vão se interessar, é muito pequenininho. Agora, você tem que tomar cuidado para que aquilo que você coloque não venha a atrapalhar a navegabilidade do rio, não venha a causar um problema. Você vai construir uma barragem, uma coisa aí, já é mais complicado, né? As pequenas centrais hidráulicas, por exemplo, tiveram um problema que não foi imaginado inicialmente. Quer dizer, a legislação brasileira mudou. Antigamente, pequena central hidráulica era só até 10 megawatts. Hoje é até 30, de 98 para cá é até 30. Mas ela só pode ser considerada assim se tiver lago até 3 quilômetros quadrados. Tem que ter um lago pequeno. Isso, logicamente, não é para atendimento de uma residência. 30 megawatts é para atendimento de 30 mil residências, quase. É uma coisa maior, ou 10 mil. Depende um pouco se tem uso industrial. Mas as pequenas, como elas têm lago pequeno, eles aproveitam a queda d'água. Aproveitam a situação de ter rios encaixados dentro. Então, eles provocam esse pequeno barramento e fazem um duto forçado para aproveitar aqui embaixo a geração hidráulica. E aí acabou que ficam trechos de rio seco. Então, há um desvio. E isso acabou causando restrições na legislação ambiental e na legislação de recursos hídricos. E vários pequenos córregos não puderam virar PCH por causa dessa situação de deixar pouca água num pequeno trecho de rio. Então, às vezes ocorre. Mas no teu caso não, é a fio d'água. Não. Parabéns, eu gostei muito da sua palestra. Meu nome é Cícero. Eu queria lhe fazer uma provocação. Com o aquecimento global, está havendo naturalmente uma abertura de áreas até então não agriculturáveis pela retração das banquisas e das áreas geladas. Por serem terras que foram por longo tempo deixadas em descanso, devem ser fertilíssimas, principalmente aquelas que estão nas fraldas de montanhas, onde houve, naturalmente, basalto derramado por lá. A minha pergunta é, no relatório que os senhores estão fazendo, está sendo considerado o resultado que vai ter de impacto na sociedade a modificações diárias por esses efeitos que está no próprio aquecimento solar global, produzindo tomando áreas que antes eram produtivas, passam a ser áridas, e aquelas que não eram, passam a ser férteis. Mais ou menos isso. O senhor pode dar alguma ideia sobre isso e se está sendo feito alguma coisa a respeito? Cícero, mudança do clima, o que as pessoas conhecem muito bem e já gera um consenso considerável tem sido relativo à questão da concentração de gases na atmosfera. Porque os gases são monitorados há muitos anos e você consegue fazer correlações com concentrações muito para trás, com efeitos de calota polar, enfim, datação de carbono. O que não se sabe direito, e isso a gente está aprendendo no dia a dia, é o que vai acontecer e aonde vai acontecer e de que forma. Então, a vulnerabilidade climática ao longo do mundo, ela começa a ser mapeada agora. E a maioria dos modelos tendem a ter uma certa aderência do que diz respeito ao aumento da concentração de gases e o efeito na temperatura,
mas esses modelos têm muita dificuldade em trabalhar o que vai acontecer com a água, por exemplo. Então, isso traz um efeito de incerteza muito grande. O hemisfério norte, que é onde a gente tem a maior parte das terras emersas, que tende a se favorecer mais com essa retração, né, do gelo e possibilidade de aproveitamento de plantio. E isso eu diria que já começa a ser levado em consideração na modelagem que está sendo feita, seja do ponto de vista de aumento de produção agrícola e de biomassa, enfim, até que não seja para a produção agrícola, que é o próprio crescimento de florestas e outros, enfim, de ecossistemas naturais, mas e os efeitos disso nos gases de efeito estufa, mas os efeitos na questão das limitações que podem advir relativos à água, isso não está muito bem mapeado, não. E na área nossa de recursos hídricos, que eu digo área nossa porque eu trabalhei com isso muitos anos, tenho trabalhado, a gente andou mexendo com algumas discussões de vulnerabilidade, principalmente na hidroeletricidade e outros, enfim. No Brasil começam a se desenvolver alguns estudos relativos à vulnerabilidade e a gente vê situações muito interessantes. A bacia do Paraná aumentou a capacidade de produção hidráulica, tem chovido mais do que os estudos que foram feitos até a década de 70. Então, hoje, Itaipu, que foi prevista para 11 gigawatts, tem 14. E boa parte dos nossos não crise, que a gente sempre fica acompanhando a disponibilidade de água nas hidrelétricas e etc. Agora o sistema está mais blindado porque já entrou bastante térmica e você teria como variar. Mas, de toda forma, está chovendo mais na bacia do Paraná. Isso pode ser uma variabilidade como pode ser uma vulnerabilidade. Pode ser uma situação de uma variação decenal, porque está chovendo menos na África, na mesma latitude. Pode ser um senoidial. Ou pode ser, de fato, uma vulnerabilidade climática. A Amazônia, recentemente, quer dizer, em 2005, teve uma seca forte na Amazônia, que foi fruto do aquecimento anômalo do Atlântico Norte. E foi o ano que deu Katrina, que deu, enfim, aqueles efeitos lá nos Estados Unidos, né? E deu uma reversão de não entrada de água na Amazônia brasileira e apresentou a quarta pior seca já medida na Amazônia. Não foi a pior, foi a quarta pior. Esse ano está dando uma chuva muito forte, deu uma chuva muito forte, batendo recordes de subida de nível na Amazônia. Isso tudo tem uma situação, hora de aquecimento do Pacífico, hora de aquecimento anômalo do Atlântico. E o nosso hemisfério sul é muito pouco conhecido. Você lembra quando eu mostrei o mapa para vocês do monitoramento do solar? Que no hemisfério sul tinha pouco monitoramento, caso do Brasil, de pontinhos e tudo. Os modelos vão ter muita dificuldade de rodar para o hemisfério norte e vão ter enormes dificuldades no hemisfério sul, porque vai faltar informação. Então, mesmo que a gente faça algumas simulações, elas ainda vão ser bem corrigidas no futuro. Então, há que se levar em consideração essa dificuldade. Por exemplo, monitoramento do Atlântico Sul começou ontem. Os colegas que trabalham comigo lá na COP e outros no Brasil que estão preocupados com a subida do nível do mar, e não têm decentemente o monitoramento da costa para saber qual é o nível da nossa costa. Tem um marégrafo em Imbituba, em Santa Catarina, de 1950 e alguma coisa, e existem poucos marégrafos no Brasil. Então, nós fizemos um estudo de vulnerabilidade climática para o Rio de Janeiro, eu fiz recursos hídricos, o professor Rosman fez a costeira e o pessoal do INPE com o Carlos Nobre fizeram a parte de ecossistema. E eu achava que eu tinha pouca informação, mas quando eu olhei o colega da costeira, vi que eu era um cara mimado pelo banco de dados hidrológicos existente para pegar os eventos críticos e etc. e fazer minhas simulações. O caso dele era muito pior. E chegou um momento que no meio do trabalho, saiu uma matéria no jornal dizendo que estava subindo o nível do mar em Campos. Campos não, Milton, desculpe. O nível do mar em Macaé. E ele se deslocou para lá com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que era o contratante do estudo, e foram ver que a situação é a seguinte: havia um marégrafo lá, mal ancorado, enfim, e o solo cedeu, e jogaram uma ideia de que estava subindo o mar. Então,
Gelo, que é o tema que você tratou, os satélites pegam bem e veem a retração com muita facilidade, principalmente no hemisfério norte. Aqui nos Andes, por exemplo, a gente teve já a redução da proteção de gelo em cima dos Andes, pela literatura que eu andei percorrendo, que já chega em torno de 40% comparado aos anos 60. Não dá para ir muito para trás, porque a gente não tem monitoramento de tanto tempo. Mas isso pode ter um efeito, mas eu diria que por enquanto, no tema água, ciclo hidrológico ainda vai demandar bastante reflexão para poder ter modelos mais acurados, que não é um problema com gases de efeito estufa. Atualmente não há consistência. Não há consistência. Espera que você tem que falar no microfone, senão elas não conseguem gravar. No Peru, teve um amigo nosso que veio, e eu tive um primo que construiu lá no Peru. Eles estão vendo que em vários lugares onde havia áreas de geleiras permanentes que alimentavam as usinas hidrelétricas, que eram de alta eficiência, porque vinham a pino, né, estão sendo bastante reduzidas. Eu não tenho quantificado o quanto, mas isso é um fato real, que vai refletir seguramente na produção de energia do Peru. Agora, o que nós tínhamos no passado, como estudo de marketing, de engenharia de produtos, etc., era aqui no Brasil, dependendo da elasticidade das banquisas da calota polar antártica, a gente definia o tipo de clima de precipitação que ia ter no estado do Paraná, e São Paulo e Mato Grosso. Hoje, elas se retraíram de tal forma que nós estamos dependendo de outras referências, de outras fontes. Mas o que eu digo é que, de algum lugar, tem que aparecer alguém que se disponha a fazer isso e estudar, porque vai mudar o eixo das modificações. As modificações vão mudar certos eixos cujas informações nós precisamos para poder nos conduzir. Uma forma de reagir inicialmente a esse tema, dado a incerteza, tem, pelo menos no tema da água, água de superfície, enfim, logicamente a precaução é o fundamental. E aí, um exemplo claro é o seguinte: disponibilidade hídrica da Etiópia e da Austrália são similares. E é muito mais fácil a gente ouvir falar de secas que mataram muitas pessoas na Etiópia do que na Austrália. Por quê? A Austrália reserva água. A Austrália tem medidas de gestão de água muito mais eficientes do que, logicamente, na Etiópia. Então, levar em consideração que já temos muitas vulnerabilidades, não provocado pela mudança do clima, mas provocado pela mudança de ocupação do solo, por, enfim, mau uso, e saber que a gente tem 90% da disponibilidade de água do Brasil entre Tocantins e Amazonas, e 90% da população não mora no Tocantins e no Amazonas, isso a gente tem que corrigir, porque certamente a gente faz sem lamento. E uma vez corrigido, quer dizer, tendo bons mapas de áreas de vulnerabilidade, mapas de enchente, mapas de secas, tendo boas medidas de correção, por exemplo, no período que eu estava na Agência Nacional de Águas, de 2001 a 2004, a gente colaborou com o governo do estado do Ceará para substituir uma plantação de arroz a montante de Fortaleza. Substituiu 12 mil hectares de plantação de arroz para plantio de fruticultura. Isso precisava de um recurso para fazer a mudança e também os agricultores aguentarem até começar a produzir. E na época acho que foi investido algo da ordem dos... Nós botamos uns 8 milhões de reais, eles devem ter botado mais uns 2 ou 3. Isso deixou sobrar água para uma outra fortaleza, 6,5 metros por segundo adicional com a troca de plantio. Então, essas burradas históricas, ou falta de planejamento, ou desconhecimento técnico, a gente tem que começar a tratar. O caso do sistema isolado da Amazônia de energia elétrica, que depende do diesel a distâncias muito grandes
Isso tem que ser tratado com muita rapidez, porque nos anos de vulnerabilidade não se consegue levar o diesel, mesmo com muito subsídio, a determinadas comunidades na Amazônia. Então faz com que secas se transformem em situações muito mais graves do que a pior de 1960, porque você tem muito mais gente morando e com outra situação. Então faltou energia elétrica, o cara não conserva vacina, não conserva alimento, e aí começa o problema. Mas ele está cercado da maior floresta do mundo. Ele pode ter outro tipo de alternativa, incluindo a biomassa sustentável ou solar em casos muito isolados, eólico não deve ter, mas hidráulico em várias alternativas. Isso tudo tem que ser visto, porque reduz a nossa vulnerabilidade. No semiárido nordestino tem um exemplo muito bom que são das cisternas. Você tem 2 milhões de famílias que vivem isoladas da água. E esses 2 milhões de famílias não tem viabilidade econômica para você levar água de cano, porque estão isoladas, igualzinho a história do setor elétrico, que a gente também não leva energia elétrica em lugares que as pessoas estão muito isoladas. Então, essas 2 milhões de famílias, de 2000 para cá, começou-se a estimular a construção de cisternas com a correção do telhado das casas. E aí, em vez de guardar latões de água de 100, 200 litros, passaram a guardar 16 mil litros. Cada cisterna dessa, com a correção do telhado, custa em torno de 800 a R$1.000. Era 800 na época que eu estava lá, mas hoje já deve ter aumentado, vamos dizer, uns R$1.000, com participação da mão de obra da família. E isso reduz muito a vulnerabilidade da família. Lógico que 16 mil litros para aguentar 8 meses é muito desconfortável. Significa 12 a 13 litros por habitante dia. Dá para água de beber, dá para fazer cozinhar os alimentos e o resto é paninho. Mais ou menos é o que vai acontecer. Mas é mais confortável do que os 200 litros que ele tinha antes. E é uma medida para redução de vulnerabilidade também, caso esses fenômenos venham ocorrer mais. Então, isso tudo você pode ir fazendo e reduzindo a vulnerabilidade. Uma coisa que eu acho que a Embrapa já está se debruçando, aqui em Campinas é uma das áreas de excelência no país, junto com a Unicamp, é a questão da vulnerabilidade com a agricultura. O professor Assad, enfim, o Zilton, são pesquisadores muito impressionantes. Toda vez que eles apresentam os estudos, eu fico muito impressionado, porque nós temos uma agricultura de chuva. Nossa agricultura é de chuva. Alterações em disponibilidade de chuva vão causar mudanças muito consideráveis nos nossos plantios. E isso tem que ser visto. Eu concordo contigo. Tem que estudar cada vez mais. Mas o que a gente tem visto, que tem dado bom resultado, é não esquecer os estudos dos eventos extremos. Tem que se pegar as estatísticas dos eventos extremos já passados, mapeá-los e identificar quais foram os conflitos causados, porque assim a gente começa a se preparar para o pior. Um exemplo no setor elétrico que não foi detalhado foi a crise de energia de 2001. A crise de energia de 2001, ela tem um efeito lógico de falta de investimento e etc., alguma confusão lá na entrada de térmicas, ou mesmo de hidrelétrica, mas foram anos de baixa pluviosidade. E, se não foram os piores, mas foram anos de baixa pluviosidade. Isso, naquela ocasião, em 2001, tiveram conflitos aqui no Tietê, vocês se lembram disso, enfim, na navegação do Tietê, que quase parou, e é uma hidrovia que vem muito bem sucedida, mas se a previsão inicial do ONS era parar a navegação do Tietê em março, abril, e voltar a navegar em outubro. O pessoal daqui ficou apavorado e nos procurou para tentar intermediar o conflito, porque se para de usar a hidrovia que começou alguns anos atrás, para o transporte da safra de grãos e outras coisas do Sudeste e Centro-Oeste, as pessoas deixariam de usar aquele modal. E no ano seguinte não gostariam mais de usar, estariam usando caminhão direto, etc, etc. Então, o que se fez? As chatas, em vez de passarem uma a cada hora, que era o convencional, e isso causava um problema na operação e na geração elétrica, principalmente no canal Pereira Barreto, que é onde tem a passagem dos barcos ali na Eclusa, eles passaram a ter se falar entre o pessoal que comanda as hidrelétricas, que é o ONS, e o pessoal que comandava a navegação. Então, eles juntavam 6 chatas e passavam em uma hora 6 chatas, 7 chatas, 10 chatas. E depois eles faziam a operação na hidrelétrica. Isso fez com que a hidrovia não parasse.
No outro lado, houve um conflito muito forte no Lago de Furnas, que tem 33 municípios lindeiros, ali na bacia do Rio Grande, porque o Lago de Furnas baixou 12 metros. É normal que um lago de hidrelétrica baixe, mas historicamente não vinha baixando. E aí, nesses 33 municípios lindeiros, com a qualidade de água que o lago apresentava, se construíram várias pousadas de turismo. Essas pousadas de turismo, no momento que a água baixou, ficaram com barcos jogados no mato, ficaram com esgoto a céu aberto e uma série de problemas. Inclusive, a gente fez na época uma fiscalização e verificou que teve até caso de gente que se matou, por questão de ter investimentos pesados naquela região. Então, isso tem que ser visto, porque ali existe um conflito de fato e temos que trabalhar para evitar que essa vulnerabilidade venha à baila de novo. Um outro caso interessante, desculpa me alongar, mas acho que vale a pena, existem estudos que mostram que o potencial eólico na costa do Nordeste aumenta no momento que baixa a quantidade de água na bacia do São Francisco, que é onde você está a geração hidráulica. Isso mais ou menos no meio do ano. Se você tiver mais geração eólica, você pode ter um efeito de complementaridade com a hidrelétrica. Ao mesmo tempo que a hidrelétrica é ótima para reservar energia sob a forma de água, enquanto que o eólico é dificílimo guardar energia no momento que ele está gerando. Então, se você trabalhar com mais energia eólica junto com a hidráulica, você pode ter um efeito de complementaridade interessante ao longo do ano e ao longo do dia e da noite. E ter situações muito mais equilibradas do que um sistema que depende só dos rios. Então, tudo isso tem que ser feito e feito aproveitando as oportunidades que já estão aí. Porque eu não posso hoje chegar para um tomador de decisão com as incertezas que eu tenho e dizer, olha, não invista na escola e no hospital, e invista em vulnerabilidade climática, porque, de fato, vem uma mudança climática muito pesada e isso vai afetar toda a população. Mas eu posso me preocupar com a população da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que já está numa área de inundação e que é recorrente o problema. E aí eu tenho que atacar, porque no momento que o mar tem variações consideráveis, sejam de momentos de pré-mar, baixa-mar ou ressaca e etc., e eu tenho efeitos de chuvas fortes ao longo, enfim, da Serra do Mar que está ali, eu tenho enchentes muito impressionantes, como é o caso do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Aquilo ali tem que ser tratado. Tem que ser tratado e de maneira muito contundente, seja com correções, enfim, que já foram feitas algumas, na própria diques, barragens, etc., seja na mudança do uso do solo, com mapas de risco que as pessoas não possam construir de fato, e um sistema de monitoramento cada vez melhor para poder responder rápido, porque é uma região que ocorre enchentes com muita rapidez, e que é uma região de flash flood, que as enchentes são rápidas, e isso tem que ser visto e tratado. Então, acho que isso é um... Abriremos agora para a última pergunta e depois para as considerações finais do professor. Boa noite, professor. Eu sou o Felipe, trabalho no site da CPFL Cultura. Estamos transmitindo agora ao vivo essa palestra. Vieram várias perguntas aqui, infelizmente tem tempo só para uma. A Solange Santos, ela quer saber um pouco sobre o impacto ambiental da energia solar. A pergunta dela é, além do custo dos painéis, um grande centro urbano com muitas edificações utilizando os tais painéis não provocam alteração ambiental no microclima local, já que essa energia é absorvida e não devolvida para a atmosfera, o que seria o processo natural? Não creio eu que viesse a causar problema, não. É lógico que, se a gente imaginasse uma enorme quantidade de painéis, podia ter alguma alteração, mas não creio eu, não. Até porque os painéis eles não provocam aquecimento, eles são de uma tonalidade que mais retém energia do que libera calor. Quer dizer, o nosso grande problema nas cidades tem sido de ilhas de calor. Muito mais as cidades são quentes, aquecem mais do que uma formação anterior, que era um misto de áreas verdes com áreas construídas. Hoje é um misto de áreas construídas com algumas pequenas manchas verdes. Então, os efeitos das cidades já são nefastos por si só. Eu não creio eu que o tema do solar fosse causar algum problema, não. Acho que
O solar tem um problema na região onde você produz os painéis. Aí sim tem que se tomar cuidado com a concentração de silício e outros materiais. Mas não é o caso brasileiro, que tem importado os painéis. Mas você pode ter novos materiais no futuro que venham aproveitar, por exemplo, as superfícies lisas, colocando filmes que podem aproveitar da energia solar. Isso já tem sido visto em alguns países, com novas coberturas. E aí você tem que ter um pequeno cuidado sobre a durabilidade desses materiais. Mas não creio eu que o impacto esteja no uso direto, não. O impacto está mais na região de produção dos equipamentos solares do que na situação do uso. Obrigada, professor. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Você está aí do lado, eu estava te procurando. Agradecemos imensamente a sua presença. Amanhã, dia 25 de setembro, no Café Filosófico.